A Marielle tinha urgência de vida e pulsava a luta. E isso está sendo demonstrado não no Brasil, mas no mundo. A voz dela não pode ser calada com a morte do corpo dela. Era o dia 22 de março de 2018. Fazia uma semana que a vereadora Marielle Franco, do PSOL, tinha sido assassinada no Rio de Janeiro. A Mônica Benício, que você ouve aqui, era a mulher da Marielle. Esse foi o ferimento máximo que foi causado a mim, aos familiares dela, como a mãe, como a irmã, como a filha, como o pai. E nós ainda assim seguiremos a luta dela juntos, porque nossas famílias existem. E a luta dela não terminou com a morte dela, com a ausência física dela. A Marielle se transformou numa coisa muito maior. Ela se transformou num símbolo de esperança. Nesse dia, a Mônica estava discursando na Câmara dos Deputados, em Brasília. Os parlamentares tinham organizado uma homenagem para a companheira dela. As autoridades brasileiras competentes não devem só a mim a satisfação do que aconteceu com a minha mulher, porque isso não vai trazê-la de volta, mas devem ao mundo o respeito e a satisfação do que aconteceu nesse crime bárbaro. No dia da homenagem, a Mônica estava acompanhada da Aniele Franco. Ela é a irmã mais nova da vereadora assassinada. E ela também discursou. A gente tem recebido muitas manifestações de carinho. E é o que está acalentando um pouco a minha mãe. A Marielle e o motorista dela, o Anderson Gomes, foram mortos no dia 14 de março de 2018, uma quarta-feira à noite. Assim como a Mônica disse, meu lugar também de fala não é de frente das câmeras. Eu sou professora de inglês. Trabalho, saio todos os dias, assim como o Anderson saiu aquele dia às 6 da manhã para buscar minha irmã. É o horário que eu saio de casa todos os dias, 6 horas. E era o horário que eu conseguia muitas vezes falar com a minha irmã. A Aniele e a Mônica estavam usando no peito adesivos com o rosto da vereadora e a frase Marielle vive. O plenário da Câmara estava lotado de faixas com a imagem dela. Em 2018, eu era repórter da Folha em Brasília e cobria o dia a dia da Câmara dos Deputados. Por isso, eu acompanhei todas as homenagens que foram feitas para Marielle depois da morte dela. A primeira foi logo na manhã seguinte ao assassinato. Sempre! Marielle! Presente! Marielle! Presente! O que eu me lembro desse dia do Congresso é que o clima estava diferente do normal. Os corredores estavam cheios de gente carregando girassóis. Os deputados, servidores e ativistas que chamaram uma manifestação assim de última hora pareciam meio atordoados, e o cortejo atravessou o prédio em direção ao plenário, misturando gritos de ordem e lamentos. A Câmara costuma organizar sessões de homenagem durante as manhãs, mas elas são normalmente protocolares e vazias. Não era o caso dessa. Até o presidente da Câmara, que nunca comparece a esse tipo de sessão, estava lá. A reação ao assassinato não ficou só em Brasília. Naquele mesmo dia, as manifestações começaram a se espalhar pelo país. A maior delas aconteceu no Rio de Janeiro, a cidade em que a Marielle viveu e a cidade em que ela foi morta. Milhares de pessoas se reuniram em frente à Câmara Municipal de Vereadores no centro da cidade para homenagear Marielle Franco e pedir justiça. Na hora da chegada dos corpos de Marielle e do motorista Anderson Gomes, muitos aplausos. Na semana depois do crime, quando a Mônica e a Aniele foram para a Câmara participar de mais uma homenagem, a morte da Marielle tinha sido notícia no mundo todo. Au moins 10 000 Brésiliens ont manifesté pour rendre hommage à Marielle Franco, une conseillère municipale noire abattue par balle mercredi en pleine rue. Protests are continuing after the execution-style murder of a Rio de Janeiro councilwoman, an outspoken critic of police killings of poor residents. Ha ocurrido el asesinato de una concejal del Partido Socialismo y Libertad, perpetrado este miércoles luego de que la dirigente recibiera un impacto de bala. Uma amiga da Marielle também veio para Brasília naquele dia. A então vereadora do PSOL, Thalíria Petroni. A gente brincava que era a Marielle de Niterói e Thalíria do Rio. Eram mandatos muito irmãos e parceiros. Ali abriu-se uma convicção do horror que a gente estava vivendo. Menos de um ano depois, a Thalíria ia voltar para o plenário da Câmara, mas para tomar posse como deputada federal pelo Rio de Janeiro. A vida dela mudou totalmente depois do assassinato da Marielle. Ângela, assim, eu ia de bicicleta e ônibus para a Câmara Municipal quando eu era vereadora.
Hoje eu ando de blindado com agentes policiais armados. Essa aqui é uma série sobre a história das mulheres brasileiras na política. E a morte da Marielle talvez seja o marco mais claro dessa história recente. Não só porque a imagem da Marielle entrou para sempre na nossa simbologia política, mas porque relatos de ameaças e casos de violência política contra mulheres, principalmente mulheres negras como ela, têm sido cada vez mais frequentes. A gente já sabia que o Brasil era um dos países que mais assassinava defensores de direitos humanos. O Rio já era o local das milícias, mas isso chegou num corpo muito nosso, né? E de forma muito abusada, ousada, no centro da cidade, 8 da noite. Então, sem dúvida, a própria execução dela abriu para nós uma certeza de que outro momento tinha se iniciado, né? Nunca mais foi normal. Eu sou Ângela Boldrini e esse é o Sufrágio, um podcast da Folha que tem apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. Capítulo 6. Marielle. Logo na semana, acho que na semana seguinte ao assassinato da sua irmã, você foi na Câmara e fez um pronunciamento para a imprensa. E você falava assim, eu não imaginava que ia ter essa repercussão. Sim. E eu queria saber como que você foi processando, enfim, como você saiu daquele lugar e chegou nesse lugar hoje. Enfim, como você processou essa repercussão toda que teve a morte da Marielle. Eu nem sei se eu já processei tudo, vou te ser muito honesta. Assim, No final de junho, eu embarquei para o Rio de Janeiro, com um objetivo: entender os caminhos que tornaram a morte da Marielle um símbolo tão poderoso. A minha primeira parada foi num galpão da zona portuária. É lá que funciona o Instituto Marielle Franco, presidido pela irmã dela, a Aniele Franco. Aquela semana ali foi uma semana que eu fiquei em choque, né? Eu não consegui chorar, por exemplo, no dia 14 e no dia 15. Eu fui chorar, 2 dias depois, assim, para tentar entender a dimensão de tudo. E na própria Câmara também, eu ainda estava um pouco em choque, porque tinham muitas fotos dela, né? Muitas fotos, muitas pessoas que eram próximas e tudo. Talvez você nem soubesse quem era a Marielle antes da morte dela. Eu, que sou de São Paulo, não sabia. Mas eu duvido que hoje, em 2022, você não tenha uma imagem dela na cabeça. Quando eu penso na Marielle, o que vem na minha mente é o rosto dela. Ela tá sorrindo e o cabelo cacheado tá puxado pra trás, formando uma moldura em volta da cabeça dela. Na orelha, ela tá usando brincos roxos e redondos. E dá pra ver só o comecinho da roupa dela, um vestido com decote em V, estampado com listras coloridas. Essa imagem vem de um vídeo que a própria Marielle gravou em 2016, durante a campanha dela para a Câmara Municipal do Rio. Porque uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira. A Marielle recebeu 46 mil votos dos cariocas. Ela nunca tinha disputado uma eleição, mas teve a 5ª maior votação da cidade. Antes de ser vereadora, a Marielle trabalhou por 10 anos no gabinete do então deputado estadual Marcelo Freixo, que hoje concorre ao governo do Rio pelo PSB. O Freixo foi presidente da CPI das milícias, que indiciou mais de 200 milicianos no estado. E a CPI também colocou um alvo nas costas do deputado, que passou a andar com escolta armada e sofrer ameaças constantes. Algumas pessoas me disseram que, quando a Marielle morreu, elas se perguntaram por que ela e não o Freixo. O Freixo já tinha até saído do país por um tempo por causa de ameaças. E a Aniele me disse que ela também já se fez essa pergunta e que a irmã nunca relatou nenhum tipo de intimidação no trabalho. Acho que primeiro de tudo matar o Freixo ia dar um trabalhinho a mais, né? Com milhões de segurança que ele tem na frente e atrás e segurança armado. Mas quando eu penso por quê, eu não sei. O Freixo era um dos poucos parlamentares naquela época que tinha um aparato de proteção organizado. A Marielle, no dia do assassinato, estava num carro comum e não tinha nenhum segurança. Acho que ela nunca imaginava que isso pudesse acontecer com ela, não só por ser parlamentar do PSOL e tudo mais, mas também pela maneira com que ela se comportava, que ela era muito querida, muito bem vista por todo mundo, nunca tinha tido nenhum problema na própria Câmara, assim, eram discussões bobas, discussões diárias e tudo. Então, acho que nenhum partido poderia ter previsto isso.
A Aniele e outras pessoas com quem eu conversei, tipo a Thalíria, disseram que a percepção de insegurança que elas mesmas tinham antes da morte da Marielle era muito diferente. Aqui, a Thalíria. A gente, olhando de frente para trás, de forma anacrônica, sempre era possível, né? Quem dera a Marielle tivesse um carro blindado naquele momento. Mas não tinha nenhum elemento que nos convencesse dessa necessidade. A gente já vivia uma situação muito tensa na Câmara de Niterói. A Thalíria era alvo de ataques desde 2017, quando assumiu o mandato. Um homem chegou a ligar para o gabinete dela, exigindo o contato da vereadora e dizendo que ia jogar uma bomba na Câmara Municipal de Niterói se não conseguisse falar com ela. Mas eu continuava, mesmo com as ameaças que eu já vivenciava, indo de ônibus para a Câmara. Então, não existia um entendimento que as violências elas poderiam chegar no nosso corpo concretamente. Mas a opinião de que não dava para ter previsto um ataque contra a Marielle não é unânime. Era necessário que a gente tivesse se antecipado. Ou seja, a gente precisava ter dado mais segurança às companheiras do Rio de Janeiro quando teve todo o prenúncio de uma escalada de violência. Essa é a deputada estadual Isa Pena, do PCdoB. Eu fui até o gabinete dela na Assembleia Legislativa de São Paulo em junho. Então, assim, tem gente que faz esse balanço de forma mais enfática, menos enfática, mas há esse balanço na esquerda toda de que as mulheres são menos protegidas, estão menos protegidas, entende? Isso reflete a nossa falta de prioridade. A Isa foi eleita pela primeira vez em 2018, pelo PSOL, o mesmo partido da Marielle. Em 2022, ela está tentando uma vaga na Câmara dos Deputados e vem sofrendo violência política. No dia 19 de setembro, ela entrou com uma representação na Procuradoria Regional Eleitoral depois de receber uma mensagem com xingamentos e ameaças de morte. Essa não é a primeira vez que a parlamentar é alvo desse tipo de intimidação. Hoje eu não ando, por exemplo, em corredor da Lesp sozinha. Não ando. Eu tenho 3 pessoas hoje na minha equipe que se formaram, por escolha do coletivo aqui, em protocolos de segurança, em cursos de formação profissional para seguranças. A Isa diz que todo o esquema de segurança que ela tem foi pensado dentro do próprio gabinete e considera que os partidos negligenciam até hoje a segurança das eleitas. Nunca ninguém me ligou para perguntar, mas eu já estou no meu 5º boletim de ocorrência por ameaça de morte e na hora de postar no Twitter todo mundo é muito solidário. Mas isso não entra numa reunião da executiva, isso não entra como prioridade no orçamento do partido, então o descaso é muito grande. Só em 2021 o Congresso aprovou uma lei que tipifica a violência política contra mulheres. A nova norma está valendo em 2022 e inclui no Código Eleitoral que é crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato. Tem uma expressão aí que faz toda a diferença para a gente entender o que é violência política de gênero. É essa aqui: utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Toda aula que eu dou de violência política de gênero, eu falo assim, gente, quem sofre mais violência política? Todo mundo responde o quê? A mulher. Essa é a cientista política Débora Tomé, que já apareceu por aqui. Não, eu falo assim, gente, olha só, em Duque de Caxias, 3 vereadores foram mortos nos últimos 2 anos. Quem sofre violência política mesmo no Brasil, é homem. Morte, assassinato, coisas dessa monta. Isso quem sofre é homem, não só porque eles são mais numerosos, né? Se a gente está falando de 15% para 85%, já tem uma questão numérica aí. Como também eles estão no jogo entrando dando carrinho no outro. É uma outra dinâmica. Ela explica que para uma violência política ser uma violência de gênero, ela tem que estar relacionada ao fato de a vítima ser uma mulher. Então, por exemplo, quando um deputado assedia sexualmente uma mulher, né, tocando nas partes ou qualquer coisa assim, isso é uma violência política de gênero. Quando um deputado interrompe uma mulher no discurso, assim como eles interrompem homens, isso não é uma violência política de gênero. Alguns exemplos de misoginia na política são bem claros. Durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, um adesivo de carro ficou famoso.
Era um desenho da presidente com as pernas abertas. O adesivo era colado de um jeito que o meio das pernas ficasse bem no tanque de gasolina. Isso fazia com que a bomba de combustível simulasse uma penetração na caricatura da presidente. Mas nem sempre a relação entre a violência e o gênero é tão clara. No caso do assassinato da Marielle, por exemplo, eu queria saber se a Débora achava que esse elemento existia. E ela respondeu levantando aquela mesma questão. Por que a Marielle? Então, tem um estudo até que mostra um pouco disso, né? Que, como, por exemplo, o Freixo já vinha sendo ameaçado muito e quem acabou sendo morta foi a Marielle, né? Ela era vista como um elemento, de repente, mais frágil nesse processo. O estudo que a Débora cita foi feito pela pesquisadora Juliana Restrepo, da Universidade da Flórida. Ela diz que a morte da Marielle também é uma violência política de gênero, porque representou um ataque à presença de uma mulher, negra e lésbica, num espaço de poder. E mesmo depois de ser assassinada, a Marielle continuou sofrendo violência. Até hoje, ela é alvo de ataques e de fake news. A primeira dessas notícias começou a circular na noite da execução, associando a vereadora a organizações criminosas. Um deputado federal, que nem era do Rio, publicou um vídeo dizendo que a Marielle era casada com um traficante famoso. Esse ódio de algumas alas da sociedade a uma pessoa que está morta sempre me intrigou no caso Marielle. Pessoas que nem sabiam quem ela era em vida passaram a enxergá-la como uma inimiga e a atacar a família dela também. Eu lembro que 1º de janeiro eu levei minha mãe, a gente, coisa de sonho, né? Juntamos e fomos pra Fortaleza pro Beach Park. No primeiro ano novo, depois da morte da irmã, a Aniele programou uma viagem pra animar a família. Eu levei minha mãe, meu pai, Loiara, quando a gente tava comemorando na praia, assim, tipo, passou uma pessoa e gritou: Marielle vive enchendo o saco, tipo, gritou assim. E eu tentei disfarçar pra minha mãe não ouvir, tipo, Marielle vive enchendo o saco. Essa frase é uma paródia do mote Marielle vive e se espalhou em grupos de direita. Aí minha mãe deu aquela olhada, eu tirei minha mãe e tal, tipo, logo depois eu postei uns stories da gente na praia, as pessoas foram lá, tá procurando sua irmã na praia morta, ou tipo, esse tipo de coisa, assim. Então, era isso. 1º de janeiro, a pessoa podia estar fazendo qualquer coisa, mas estava ali afetando e atacando a gente. Então, é muito cruel. Um ano depois do assassinato, uma youtuber viralizou. Ela vestiu uma camiseta com essa mesma frase e foi até a Câmara dos Deputados para tirar fotos com deputadas do PT. Depois, ela postou as fotos nas redes sociais, fazendo piada. E foi celebrada por deputados do então partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL. Entre eles estava o Daniel Silveira, um parlamentar do Rio de Janeiro, eleito em 2018. Foi ele quem protagonizou um dos ataques mais emblemáticos contra a memória da vereadora. Pouco depois da morte de Marielle, uma placa como esta foi afixada pelos amigos e companheiros de partido em frente à Câmara Municipal do Rio. O deputado federal eleito pelo PSL, Daniel Silveira, e o colega de partido, Rodrigo Amorim, eleito para a Assembleia Legislativa do Rio, rasgaram a placa. Só que isso acabou gerando um movimento contrário. Ativistas começaram a fazer e distribuir placas da Rua Marielle Franco gratuitamente. Então, a revanche, digamos, a esse ato político de quebra da placa foi, num primeiro momento, um ato que parecia simples. Era um número, assim, relativamente pequeno, que foi crescendo e aí todo mundo queria ter uma placa. Essa é a Carla Rodrigues, professora de pós-graduação em filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu cheguei até a Carla por causa de um artigo que ela publicou em 2020, chamado A Função Política do Luto por Marielle Franco. O cachorro da Carla estava muito animado no dia que a gente conversou. Então, talvez você ouça ele no fundo da gravação de vez em quando. E aí todo mundo queria ter uma placa, né? Eu me lembro... eu tenho a minha, claro, está aqui na minha casa, mas eu tenho uma no trabalho, eu dei placa de presente, eu distribuí placa para as alunas, justamente porque a placa com o nome de rua, ela se transformou numa coisa que eu também abordo no artigo, que é essa manifestação espontânea de luto. A Carla era eleitora da Marielle. E aí, no dia que ela foi executada, era o primeiro dia de aula do semestre letivo e eu estava no bar com os meus alunos e alunas comemorando o fato de que eu tinha acabado de conseguir uma bolsa de pesquisa, uma bolsa de estudos. No dia seguinte, ela foi ao velório.
e se impressionou com o tamanho da manifestação. Quando uma mulher negra, moradora da favela da Maré, morre de bala perdida, que é um eufemismo espetacular, ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe a história dela, ninguém para enlutar, ninguém para lamentar. A vida continua, literalmente. Então, quando a Marielle morre, nas homenagens a ela, estamos homenageando a ela e a todas as outras vidas perdidas antes da dela, que eram anônimas, mas que foram executadas de forma violenta. Para Carla, é nessa representação de outros lutos que está a resposta de por que uma vereadora assassinada causa tanto incômodo, a ponto de virar objeto de piada depois da morte. Só que o que também me parece chocante e necessário de refletir é que uma mulher negra, oriunda de favela, com graduação, mestrado, vereadora, nem assim tenha conseguido superar a sua condição de vida matável. Então, é isso que eu acho que está em jogo nesse ódio a que você se referiu. É que a ousadia dela de superar essa condição de vida matável e ainda uma segunda ousadia que se dá quando ela morre, que é se tornar símbolo de uma luta que não vai acabar porque ela morreu, é muita coisa. É muita coisa para quem achava que, dando uns tiros nela, ia acabar com a força política que ela representava. A força política representada pela Marielle aumentou depois da morte dela. O número de candidatas negras no Rio de Janeiro mais que dobrou em 2018. Ela morre em março, mais lá para junho, julho, né, quando começam os partidos a fazerem as suas convenções, começam a surgir essas candidaturas que se apresentam como forma de continuação do mandato da Marielle Franco. Naquele ano, 3 ex-assessoras da Marielle foram eleitas deputadas estaduais para a Alerj. A amiga dela, Thalíria Petroni, chegou em Brasília como deputada federal. Os mineiros elegeram as ativistas Andréia de Jesus e Áurea Carolina, 2 candidatas do PSOL. A Andréia para a Assembleia Legislativa e a Áurea para a Câmara dos Deputados. São Paulo também entrou na onda e elegeu pela primeira vez uma deputada estadual travesti e negra, a Érica Malunguinho, do PSOL. Mas eu, por exemplo, passei por um quadro depressivo que durante alguns meses eu falava, não vale a pena. A Mariana Medeiros é assessora parlamentar do PSOL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também é minha amiga. Nos dias que eu estava no Rio, eu fui visitar a Mari na casa dela. Ela me recebeu e logo na porta do apartamento eu notei uma decoração, uma placa de rua. A rua Marielle Franco. A Mari me contou que ela trabalhou junto com a Marielle quando as duas eram assessoras da Alerj. E ela disse que demorou para assimilar a ideia de Marielle Semente. As pessoas falavam, olha que lindo o que aconteceu com a Mari, ela virou semente, tá mobilizando 1000 pessoas no mundo, no Rio, no Brasil. Falava, cara, mas isso não vale a pena, a morte da minha amiga. Foi muito difícil, assim. Ela já era semente antes. Tipo, ela já tava no começo de uma guinada política que ela podia, sei lá, virar federal, virar senadora. O caminho que a Marielle terminou abrindo para outras mulheres negras poderia ter sido trilhado pela própria Marielle. Depois eu entendi que já estava dado e que tinha que acontecer, e tá acontecendo, eu acho, né? Tipo, ela continua sendo referência, tem instituto, tem a filha dela, tem a Aniele, os pais dela também criaram uma grande consciência política a partir disso, viraram grandes lutadores. A companheira dela, a Mônica, agora é vereadora, então, tipo, ela realmente virou semente. A gente não queria que por causa da morte dela, mas, tipo, que bom que, apesar disso, a gente não encolheu, né? A gente expandiu. Para explicar o que é uma violência política de gênero, o exemplo que a Débora Tomé deu aqui no podcast foi assédio sexual. É que a violência sexual é uma constante na vida das mulheres. Uma pesquisa da organização Think Olga mostrou que 99,6% das brasileiras dizem já ter sido assediadas em lugares públicos. E as mulheres na política não escapam dessa regra.
Assim, é uma escalada, sabe? E isso eu senti muito na pele. Teve um deputado que no dia que eu aprovei o dossiê mulher, perguntou pra mim qual era meu preço. O principal motivo de eu ter marcado uma conversa com a deputada Isa Pena para este episódio é que ela foi alvo do exemplo mais claro que a gente pode ter de uma violência que é de gênero. Em dezembro de 2020, a deputada foi assediada sexualmente no plenário da Assembleia Legislativa por outro deputado, um colega. Meu caso aconteceu porque o Fernando Cury é um playboy que nunca teve que lidar com as consequências do que faz, tava bêbado e foi instigado por esses outros caras que já vinham baixando meus vídeos nos stories, me chamando de puta, me chamando, espalhando, falando qualquer tipo de coisa desse tipo de mim, me desqualificando e tal. E ele achou que realmente podia fazer o que fez no plenário, na frente de todo mundo, quer dizer, gravado. As câmaras do plenário mostram a deputada apoiada na mesa diretora, conversando com um parlamentar. Atrás dela, o deputado Fernando Cury conversa com um colega que tenta segurá-lo pelo braço quando ele vai em direção à deputada. O vídeo registra quando ele a abraça por trás e apalpa os seios dela. E registra também quando imediatamente ela o empurra. A Isa Pena registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual e também entrou com um pedido de cassação do Cury no Conselho de Ética da Alesp. O deputado foi expulso do Cidadania, o partido dele na época, e hoje está no União Brasil, mas ele não foi cassado. Suspenso por 6 meses do cargo, hoje ele é candidato à reeleição. Uns meses depois, outro caso de violência contra a mulher virou notícia na Alesp. Em uma rede social, Arthur Duval disse que estava na Ucrânia para acompanhar a crise humanitária provocada pela guerra. Ao cruzar a fronteira com a Eslováquia, enviou áudios para amigos com conteúdo desrespeitoso sobre as mulheres do país. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. O deputado conhecido como Mamãe Falei teve o mandato cassado. Ele também foi expulso do partido em que estava, o Podemos, e hoje, como Cury, é filiado à União Brasil. Eu perguntei para a Isa por que ela achava que esse caso tinha resultado em cassação e o dela não. Sem dúvida nenhuma, a cassação do Arthur só foi possível porque a gente teve a suspensão do Fernando Cury aqui atrás. Ela diz que a pressão sobre os deputados ficou muito maior depois do que aconteceu com ela, e que quando um novo caso de machismo foi denunciado na casa, a resposta acabou sendo mais dura. O relator da ação contra o Mamãe Falei no Conselho de Ética foi o deputado Delegado Olim, do PP. Ele protagonizou 2 momentos no processo. O primeiro é quase um alívio cômico. O deputado não conseguia de jeito nenhum pronunciar a palavra misógino. Em fase do deputado Arthur Duval, porque esse teria divulgado pela mídia conjunto de áudios do teor sexista e misogino, logo logo a seguir outras... Apesar do potencial de meme, esse momento mostra o quanto a gente é atrasado no debate sobre violência contra a mulher no Brasil. E o delegado Olim não parou por aí. Numa entrevista em abril desse ano, ele comentou o assédio contra a deputada Isa Pena. E ele disse que ela tinha tido sorte de ser assediada, porque isso ia garantir a reeleição dela. Quem nunca viveu um episódio de violência sexual só que poderia dizer isso, né? Eu acho que as mulheres reagem, né? E quem capitaliza é a luta, né? É o projeto político, é a intenção de ter uma sociedade sem violência política de gênero, né? Eu acho até difícil de dialogar com quem pensa assim, pra ser sincera. Não é meu papel. Eu vejo homens preocupados em se colocar como meus aliados hoje, centenas deles. E é eles que vão ser minha prioridade agora. A Isa protocolou 2 pedidos de cassação do delegado Olim. O primeiro foi arquivado pelo Conselho de Ética da Alesp e o segundo ainda não foi avaliado. A violência que ela sofreu acabou indo parar sim numa campanha esse ano, mas a do Fernando Haddad, candidato ao governo pelo PT em São Paulo. Fernando Cury se aproxima pelas costas, ele encosta na moça e em seguida passa a mão no seio dela. Agora adivinha quem é amigo e está ao lado do Fernando Cury? Rodrigo Garcia. A Isa pediu a retirada das imagens do ar. Ela disse que usar o vídeo de um assédio que ela sofreu numa propaganda eleitoral e nem citar o nome dela, chamar de moça, é uma nova violência política de gênero.
A violência sexual na política, obviamente, não está restrita ao estado de São Paulo. Nas eleições municipais de 2020, o Instituto Marielle Franco fez uma pesquisa com as candidatas sobre violência política. E os resultados mostraram que mais da metade foi assediada durante agendas de campanha. No Congresso, os relatos que eu já ouvi não são poucos. Acontece com deputadas, assessoras, servidoras, jornalistas. Uma vez, depois de uma conversa rápida no corredor, um deputado enfiou o nariz dele no meu pescoço e me deu uma fungada. A deputada Áurea Carolina contou em um livro sobre violência política de gênero que uma vez um colega colocou a mão na coxa dela durante uma conversa. Quando ela disse que aquilo não era apropriado, ele chamou ela de louca. A pesquisa do Instituto Marielle também apontou que a maior parte das candidatas disse que denunciar a violência não deu em nada. O caso de assédio da Isa foi filmado e escancarou para o Brasil todo o que é ser mulher dentro da política. Mas a maioria dos assédios não é filmada. E aí, na hora de denunciar, é a palavra da mulher contra a palavra do cara. Em abril, eu fui acompanhar um curso de formação de candidatas. Pela lei, além dos 30% para as candidaturas femininas, os partidos precisam destinar uma parte de recursos do fundo partidário para ações de fomento à participação feminina na política. E a Fundação 1º de Maio, do Solidariedade, estava organizando um evento chamado Lidera Mais. Durante alguns dias, pré-candidatas de várias partes do país estavam em Brasília para participar de palestras, orientações e outros tipos de dinâmicas para prepará-las para a eleição desse ano. É teste de tribuna agora. Quando a gente estiver lá, no nosso tempo de fala, o microfone é cortado e daí não é por desrespeito, é pela organização das casas legislativas mesmo, né? Então venham viver esse teste aqui. Depois de um tempo observando, eu perguntei para a assessora se eu conseguia conversar com alguma das mulheres que estavam ali. Eu queria saber o que elas estavam achando do curso, que tipo de cargo elas pretendiam disputar. E ela disse que tinha uma mulher interessante com quem eu podia falar, a Flávia Gontijo, uma candidata trans do Solidariedade em Minas Gerais. A assessora disse que ia buscar a candidata e saiu da sala. Um tempo depois, ela voltou, sozinha, e me disse que a Flávia não ia poder falar comigo porque tinha ido para a delegacia. No meio de um evento de formação política para mulheres, ela tinha sido vítima de transfobia. Eu não consegui falar com a Flávia naquele dia, mas eu pedi o telefone dela e a gente conversou algumas semanas depois. Então, estava lá no segundo ou terceiro dia do evento, estava hospedada no 9º andar, e aí um dia, no retorno do almoço para começar uma outra formação lá, uma palestra, eu acho. Ela estava entrando no elevador quando um homem disse que a Flávia e a amiga dela não podiam entrar. Aí um senhor lá atrás colocou assim a mão, né, no sentido de pare, não entrem, falou, não tá podendo entrar, a gente tá num tempo de Covid e tal, etc e tal, numa pandemia, e a gente foi, viu que ele era um senhor de idade, recuamos e não entramos. Só que dentro do elevador estava uma outra colega de curso. Quando o elevador desceu 1 ou 2 andares e novamente a porta abriu e um casal de namorados entrou sem nenhum problema e esse senhor não contestou a presença desse casal de namorados em nenhum momento lá. E aí minha colega falou, quer dizer que mulher trans entrar? Não pode não, mas 2 outras pessoas podem entrar e não tem nenhum tipo de obstrução com relação à alegação de que nós estamos num contexto pandêmico. O senhor está sendo transfóbico. Nisso, a Flávia nem sabia o que estava acontecendo. Ela tinha entrado em outro elevador e estava no auditório. E me chamaram lá falando que minha colega tinha reclamado com a gerência do hotel sobre a transfobia, que eu fui vítima de transfobia. E quando eu entendi o contexto todo, eu entendi que de fato aconteceu o episódio de transfobia e eu fui para a delegacia. A violência que aconteceu com a Flávia, que hoje disputa uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas, não é um caso isolado. A pesquisa Mais Representatividade do Instituto Update apontou que candidatas trans são um dos grupos mais afetados pela violência política. A primeira aplicação daquela lei de violência política de gênero aprovada em 2021 foi numa ameaça contra uma vereadora trans. Em agosto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aceitou por unanimidade uma denúncia contra o deputado estadual Rodrigo Amorim, do PTB. Aliás, esse é o mesmo Rodrigo Amorim que quebrou a placa em homenagem a Marielle em 2018. Ele é acusado de violência de gênero contra a vereadora Beni Brioli, do PSOL de Niterói. Em maio, ele fez um discurso chamando a vereadora no masculino e dizendo que ela era uma aberração da natureza. A pena para o crime do qual ele é acusado é 1 ano a 4 meses de prisão e multa, e uma condenação deixaria o réu inelegível por 8 anos. O julgamento ainda não tem data marcada. O
O caso da Flávia também não teve conclusão ainda. Eu me senti no chão para início de conversa. É como se a minha presença ali o incomodasse e, mais uma vez, ele reafirma aquilo que todos os dias a sociedade passa comigo e com pessoas do meu grupo social, né? Marginalizando a nossa existência, achando que nós não somos dignas de circularmos em alguns espaços, né? A primeira eleição da Flávia foi em 2020, quando ela disputou o cargo de vereadora na cidade natal dela, Abaeté. Nas redes sociais, às vezes no direct, no Messenger do Facebook, eu recebia alguns assédios, né, de pessoas que falavam lá assim, um pseudo-apoio, falando, número tal, eu voto, e eu agradecia, né, muito gentilmente, aí ficava assim, falava algo do tipo, e que dia que a gente pode marcar um motel? Ela respirava fundo. E aí eu falava, olha moço, eu não estou aqui para isso, conheço minhas ideias, né, tal, mas é difícil, a gente é testado a todo tempo e a gente tem que ter um enorme jogo de cintura e inteligência emocional para a gente não perder ainda mais e reforçar aí um preconceito histórico que a gente enfrenta. Uma das principais preocupações de quem estuda a violência política de gênero é que esse tipo de agressão acabe afastando as mulheres da política. E a gente já sabe de alguns casos em que isso aconteceu. A deputada Áurea Carolina não está tentando a reeleição esse ano. Ela teve um colapso emocional no ano passado e se afastou da disputa para cuidar da saúde. A Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente em 2018 pelo PCdoB, também não está na disputa desse ano. A ex-deputada é uma das mais atacadas nas redes sociais e neste ano, apesar de não estar na corrida eleitoral, ela e a filha dela, de 6 anos, foram ameaçadas de morte e de estupro. A Aniele diz que a lei em vigor hoje é importante, mas... Eu não acho que ainda ela é suficiente. Você fala assim, o que falta? Cara, falta concretude de proteção, falta a gente olhar para as mulheres que estão ali realmente passando por algum tipo de violência e não procurar terceiro setor ou ONG para proteção, sabe? Para medida efetiva de tipo, vamos pagar aqui, você vai para tal lugar, você vai fugir aqui. Não, tem que ter realmente algo que aconteça ali de punições, né? Que na verdade é isso, né, amiga? Eu tenho o sentimento que, é óbvio, caminhamos, é importante. É isso, tem que botar ali os partidos para cumprirem direitinho. Mas eu tenho a sensação de que essas mulheres seguem com medo, sabe? Porque passam por ameaças antes, durante e ali, quando o mandato agora tem o pós também, que você, enfim, não sabe como é que vai ser. A Aniele defende que a gente tem que proteger melhor as mulheres que chegarem ao poder esse ano. Como é que vai ser isso até outubro? Como que vai ser isso até janeiro, até virarem esses mandatos? Então, é preocupante. E é sobre elas que a gente vai falar na semana que vem. Nesse domingo, um número recorde de candidatas vai estar nas urnas. O episódio final do Sufrágio analisa como as mulheres se saíram na disputa de 2022 e quais os próximos passos para a gente atingir a igualdade de gênero na política. O Sufrágio é um podcast da Folha realizado com o apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. Segue a gente no seu agregador favorito e não esquece de dar uma nota. Eu sou Ângela Boldrini e a idealização, pesquisa, reportagem e roteiro são meus. A produção é da Jéssica Mais e a edição de som é da Laila Moalen. A coordenação é da Magê Flores, que também editou o roteiro desse episódio. A identidade visual é da Catarina Pignato e a divulgação é feita pelo Naná De Luca e pelo Matheus Camilo. A gravação foi feita no Estúdio Madruga, em Brasília. Este episódio usa áudios de TV Record, Telesur, Euronews, France 24, TV Globo, Mídia Ninja e UOL. A gente agradece a Ana Luísa Albuquerque, Ana Cláudia Oliveira, Beatriz Della Costa, do Instituto Update, e a Fundação 1º de Maio, do Solidariedade. O último episódio do Sufrágio sai na quinta que vem. Até lá!